Romanos 15. Todo show, fala amém. O verso é 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí a questão é o seguinte, gente: viver em comunidade é muito difícil. E nós somos uma comunidade. Você concorda comigo? Que o grupo de jovens, né, a mocidade é uma comunidade, o departamento da juventude é uma comunidade, a igreja batista nova é uma comunidade. E essa comunidade é feita de pessoas que compõem uma comunidade. E viver no meio de pessoas não é fácil, porque somos pessoas muito diferentes das outras, com pensamentos diferentes, com criação diferente, com vários diferenciais. Mas a gente tem uma coisa em comum, que se chama Jesus. Concordam comigo? Eu tenho alguém com outro Deus aqui? Não, né? Tiver, para vir na frente, nós vamos orar e você aceitar Jesus. E aí, o que acontece? Como nós somos completamente diferentes, a gente tem uma dificuldade de aceitar o processo do outro. Às vezes o outro tem mais dificuldade de entender uma coisa, tem mais dificuldade para fazer outras coisas. Nos vemos às vezes maduros demais e queremos que aquela pessoa que ainda não entendeu o processo ande logo, sabe? E a gente não tem paciência com aquela pessoa que ainda está verde, porque a gente é maduro e tem aquela pessoa que é verde. E a gente não espera, como se a gente visse um fruto na árvore e quisesse já usar esse fruto sem ele ter o tempo de maturidade. Só que a Bíblia, ela ensina pra gente a ter paciência com os fracos, com os verdes. E infelizmente, nós não estamos tendo paciência. Aí ele começa a estar falando de quê? Como diz o Bruno, você está falando de quê? Eu estou falando que nós, como mocidade, jovens, precisamos acolher os mais jovens. Pensa para você ver, quando tem um culto teens, tem mais ou menos uns 20, uma média baixa de teens, não é, Maria? 20. Cadê eles? Cadê o X? Se nós somos uma família, os mais fortes precisam carregar os mais fracos. Mas o Tim é fraco? Não. Mas ele ainda está um pouquinho verde. E nós somos mais maduros. E a nossa responsabilidade é carregar os X. E carregar como? Trazer eles para perto. Só que nós estamos fazendo diferente. Nós estamos afastando os X. Então eu quero te pedir hoje para você fazer uma reflexão sobre como nós, como Juventude Logos, estamos tratando os mais novos e aqueles que estão chegando. Eu não estou falando só de ti, eu estou falando daquele jovem que vem visitar, que reconcilia com o Senhor, mas não está aqui hoje. Por quê? Porque ele não está aqui. Será que nós tivemos paciência com ele? Ou a gente quer que a pessoa venha para Jesus, comece a caminhar e ande com os nossos passos? Porque talvez seja isso. A gente está querendo que aquela pessoa que está começando agora pense como nós e ande como nós. A gente está com um passo acelerado e não está esperando quem está começando. Por isso, a dinâmica. Porque eu preciso do outro para firmar a caneta.
A Maria precisou da Letícia, que precisou do Lucas, que precisou da Luísa, e assim foi. Da Júlia, eu sinto falta da Luísa. E assim foi. E assim foi. E por que eu troquei e coloquei pessoas que não tinham muita intimidade? Justamente porque quando você tem mais intimidade, você consegue já se encaixar. Mas quando você não tem tanta intimidade, você tem que interagir com aquela pessoa, que pode ser que você nem cumprimente ela no culto. Eu não estou dizendo que vocês fazem isso, não. Eu sei que vocês não fazem. Mas eu estou falando que não tem intimidade. Então, eu vejo sentando junto, por exemplo. A Maria está do lado da Luísa, da Júlia, e não do lado da Letícia. E a Amanda está do lado da Johanna e não do lado da Davi. Por quê? Isso é intimidade, está tudo certo. E está tudo certo. Mas a gente precisa ter paciência com aquele que não caminha do meu lado, mas está logo ali atrás. E muitas vezes eu estou andando rápido demais e não espero quem está começando. E não espero quem está chegando. Porque quando você chega numa igreja, você chega numa comunidade, inicialmente, você já não chega entrando no meio de tudo. Você chega observando como funciona. E se você não se sente acolhido, o que você faz? Você vai embora? Está errado? Não. É verdade? Né? Agora, se você chega num lugar, você observa, mas você se sente acolhido, você tem prazer em vir. Então, quando você recebe um convite, você vem. Mas se você recebe um convite de um lugar que você vai chegar lá e as pessoas não olham para você, as pessoas não te cumprimentam, ou só te cumprimentam e vai sentar em outro lugar e você fica sozinho, você não vai voltar. E como mocidade, a gente precisa mudar. E eu falo nós. O amor verdadeiro, ele não é manifestado apenas em palavras, mas em práticas. E nós precisamos praticar o amor. Repartir, acolher, escutar, perdoar, acolher, repartir, ouvir, perdoar, acolher, repartir. Por que eu estou repetindo? Para a gente não esquecer. Porque essas coisas vão ser repetições. Eu não posso acolher a Carol uma vez só. Mas a partir do momento que eu acolhi, eu tenho que ouvir a Carol. E pode ser que eu vá precisar perdoar a Carol. E eu vou ter que repartir aquilo que eu recebo com a Carol. E não é uma vez, porque depois vem a outra Carol e eu preciso praticar as mesmas coisas. E aí vem a Letícia e eu preciso praticar as mesmas coisas. Aí chega a Amanda, eu preciso praticar as mesmas coisas. Por isso que eu repeti. Porque a gente precisa acolher, escutar, repartir e perdoar. 1 João 3,17 diz assim: se alguém possuir recursos materiais e observar seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Se você tem condições e vê alguém passando necessidade e você não se compadecer dessa pessoa, será que permanece em você o amor de Deus? O 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Porque muitas vezes a gente pode ter atitude para mostrar algo, mas não tem sinceridade. E Deus pede para que seja em atitudes e sinceridade. Porque talvez você vá receber alguém que chega novo, cumprimenta, mas o seu coração você fica saco. Estou afim de fazer isso, mas aí ele está ali me olhando, né? Então eu vou ter que ele cumprimentar. Mas não, é algo que tem que arder no seu coração. Sabe? Você entender que nós somos uma família. E como família, a gente precisa se acolher. É tão bom quando a gente se sente acolhido. Eu às vezes, preciso ser acolhida. Porque nem
nós estamos vendo. E é importante que você veja o irmão chegando e perceba que ele não está num dia bom. E aí você chega e dá o acolhimento que ele precisa. Então, o acolhimento não é só para quem chega de novo na igreja, né? Nunca vi, chegou uma pessoa nova, não é cumprimento. Pode ser para aquela pessoa que está cansada de ver, que você cresceu na igreja e viu aquela pessoa a vida inteira, mas você percebeu que ela não está bem. Mas você nunca chega e dá um abraço, nunca acolhe aquela pessoa. Então, provavelmente, pode ter alguém na igreja há muitos anos que não se sente acolhido. E essa falta de acolhimento faz a gente perder as pessoas. E sabe o que é grave? A gente não perde as pessoas para outra igreja, porque aqui não é disputa de igreja. A gente perde para o mundo, e aí por isso que eu falo perder. Porque se sai daqui e vai para outra igreja, glória a Deus, porque permanece no caminho. Agora, sabe o que é triste? É quando sai daqui e se perde. É quando você olha no Instagram e vê a pessoa vivendo uma vida mundana e sabendo que ela já esteve aqui dentro e ela se perdeu. E aí é a hora da gente refletir: o que eu fiz para tentar atrair essa pessoa de volta? Porque será que na primeira vez que eu vi ela fazendo algo mundano, eu a condenei e eu pensei, ela não serve mais para ser meu amigo? Ou eu quis estar perto dela para tentar trazê-la de volta? O quanto maduros somos para olhar para aquele que está se perdendo, se aproximar dele com amor e tentar trazer de volta. Porque a gente se coloca demais no lugar de Deus para ajudar as pessoas. A gente tem dificuldade de acolher as pessoas. A gente quer fazer um evento de meninas, o primeiro que teve, era para ser só para algumas. Mas a gente foi incluindo, você não foi na nossa cidade, foi incluindo. E aí tinha as teens lá, tinha adolescentes lá. Por quê? Porque é sobre inclusão. É sobre inclusão. E no próximo, a gente quer que todas estejam e a gente quer outras chegarem. É sobre as meninas. É o tempo das meninas. E foi tão bom. Foi tão bom. E os meninos, o que vocês estão fazendo? Para incluir? Não sei se é churrasco, é futebol, mas os tios estão lá. Está trazendo aquela pessoa que chegou há pouco tempo? Está incluindo? Porque geralmente futebol chama todo mundo, né? Todo gosta de bola, é algo que atrai. A mulher gosta de maquiagem, beirada de piscina, uma taça bonita com um chazinho colorido. A gente gosta disso, né? O homem gosta de futebol, churrasco. O que vocês estão fazendo, rapazes? Para incluir. Porque a gente é chamado para agregar, não para segregar. Então, o talento, o dom que o Senhor nos dá, a maturidade, aquilo que o Senhor coloca em nós, não é para ser guardado para a gente, é para compartilhar. E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Talvez a pessoa que está do seu lado, ela precisa de cuidado, mas você não se importa com ela. Porque você só vê ela no final de semana, no meio da semana, você não quer saber se ela está bem. E hoje, as pessoas dizem que não estão mexendo tanto no WhatsApp, mas o que a gente mais vê é as pessoas sem celular na mão. Romanos 14:1 fala assim: acolhei ao que é enfermo na fé, ou fraco na fé, mas não para condenar as opiniões. Então, às vezes, tem uma pessoa que é imatura ainda, e aí ela tem, como diz os meninos, umas ideias erradas, mas ao acolher não é para condenar, é para mostrar para essa pessoa que existe um caminho melhor. Hoje a gente estava falando na célula sobre como se sentir filho, como se comportar como filha de Deus. E todos aqui são filhos. Glória a Deus por isso. Talvez seja por isso que nós estamos no mundo menor, porque essa palavra é para você. Porque ela foi para mim e ela foi para você.
como filho de Deus. Tem alguém aqui que não se sente filho? Não. Como filho de Deus, o seu comportamento é daquele que vive no reino de Deus? As suas atitudes é como aquele que está no reino de Deus? O Senhor nos chamou, Juventude Logos, não apenas para se reunir. O Senhor não nos chamou só para a gente estar num grupo reunido, resenhar, não foi para isso que o Senhor chamou. Mas Ele chamou a Juventude Logos para ser diferença e ser referência e abrigo dentro da casa do Senhor. Tem muita gente precisando de um pai. E nós que somos maduros podemos ser mãe e pai de muito adolescente, de muito jovem. Então, Isaac, você pode ser pai de um time que não tem uma referência. E aí será que se eu perguntar para algum time aqui da igreja, quem dos jovens ele vai se espelhar, ele admira, será que o seu nome está na lista? Será que você é a primeira pessoa que ele vai falar? Porque qual o papel que você desempenha para esse jovem? Cristo nos escolheu quando éramos imaturos, frágeis e cheios de dúvidas. Como podemos negar paciência e amor para os que estão dando seus primeiros passos? Cristo nos escolheu quando a gente não entendia nada, cheio de dúvida, estava altos tropeços. Todos nós passamos por isso, não é porque ele cresceu no ar evangélico, né, que você não teve que passar por isso. E ele teve paciência, tem paciência até hoje com a gente, né? Que a gente faz as coisas, achando que dá certo, só que dá errado, e depois dá tudo certo. E o Senhor totalmente longânimo conosco. Mas a gente não tem paciência com aquele novo convertido que está dando o primeiro passo, a gente já quer aquele caminho igual a paléguas, rapidão. A gente precisa de ter paciência para que essas pessoas consigam nos ver. Porque talvez, como ele é mais lento, a gente passa rápido demais e não dá tempo de ser referência para os nossos times. Quem está sendo a referência deles? A gente tem que tirar o Instagram como referência. Aquela influencer que posta roupa, que posta seminua, corpão como referência delas. Aquele cara que aparece cheio de dinheiro cantando aqueles rap horrorosos para a referência deles. Às vezes eu vejo postagem de time que dói no meu coração. Mas quem está sendo a referência dele? O corpo de Cristo não é um clube fechado, é uma família que abraça e não dispersa. Nós não somos um clube fechado. E a gente tem que quebrar isso aqui nessa igreja, dos jovens dessa igreja. Eu já ouvi muita gente falando que é difícil inserir na juventude, porque eles são muito fechados. Isso é muito triste de ouvir. E eu acho que a gente não pode aceitar isso não. A gente tem que quebrar essa palavra. A gente tem que fazer diferença. É o momento de mudar. O jovem na igreja não é só um cantor ou um tocador, né, de instrumento, ou apenas um servo que leva água, que ajuda na reforma. É ser um irmão mais velho que protege, que guia, que dá exemplo. É ser ponte e não barreira. Nós somos chamados para ser ponte. E muitas vezes viramos o mundo, impedimos que o outro ultrapasse. Tem uma passagem que eu não me recordo deles, que fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? E aí, como o jovem vai ter uma referência se ele não consegue nos ver?
Se não abraçamos essa missão, estamos sendo egoístas na fé. Mas se nos levantarmos como coluna, seremos vistos como uma geração que edificou vidas e não dispersou. É o momento da gente se levantar como coluna, para que a gente seja uma geração que edificou vidas e não coluna, e não dispersou. Quando eu falo que eu sempre menciono que é a nossa responsabilidade, cada cadeira que está vazia aqui, não é porque eu quero um número grande de pessoas para a igreja ser vista, que a igreja de baixo não é sobre isso. É que quanto mais gente frequentar aqui, menos o mundo penalizou. Quanto mais cheia está a igreja, mais o reino de Deus está com pessoas salvas e menos perdidos está lá fora. Por isso que a nossa responsabilidade é cada cadeira vazia, tanto no culto de jovens, quanto no culto de quarta-feira, que é um culto de ensino, quanto no culto de mulheres, que é culto para a mulher, seja ela de 12, 15, 20, 50, 80 anos, que é no culto de homens e que é no culto de domingo, na celebração. Cada cadeira vazia é responsabilidade nossa. E se tem um jovem que vem só no culto de celebração no domingo e não participa do culto de jovens, tem alguma coisa errada. A gente precisa mudar isso. Como que um jovem não se identifica com a juventude da própria igreja? Eu já ouvi isso. Ela não vai porque ela não se identifica. Como? Se nós temos que ser um espelho iguais a Cristo, se nós temos que ser discípulos e alguém chega aqui e fala que não se identifica, então tem alguma coisa errada em nós. Vocês estão entendendo? Vocês não foram chamados apenas para andar, mas para formar outros discípulos de Jesus. Nós não fomos chamados apenas para andar com Jesus, mas para formar outros discípulos. Ide e fazer discípulos. A gente está no ide, e a parte de fazer discípulos não é discípulo de Érica, não, viu? Por favor. Mas é o discípulo de Jesus, porque eu estou tentando ser parecida com ele. E eu me questiono muitas vezes: por que eu mando mensagem e não sou respondida? Algo errado existe. Porque se Jesus mandar mensagem, a pessoa responde. Lógico. Eu estou me questionando se eu estou agregando ou segregando. Eu estou me perguntando se eu estou influenciando vocês a ser um grupo fechado ou um grupo que recebe. Porque se eu sou a líder, alguma coisa errada tem. E por isso que eu compartilho com vocês essa palavra. Porque a gente não pode mais impedir que outras pessoas nos alcancem. Nós não podemos, nós precisamos mudar a nossa postura. A gente precisa ser mais insistente e mais presente na vida daqueles que não estão vindo aos cultos. Eles precisam se sentir de perto no meio de nós. Porque buscar o Senhor tem que ser a prioridade. Não pode ser uma festinha, hoje eu até combinei de ir na igreja, mas eu tenho algo para fazer, e você vai e cancela. Não, aqui tem que ser prioridade. Conversa com outras pessoas e eles falam assim: nossa, na minha época, não é da minha porque eu não fui crente quando eu era adolescente, mas as pessoas mais velhas, quando eram adolescentes, eles diziam que a maior alegria do jovem era quando tinha festa na igreja. E eles ficavam na igreja o dia inteiro. Vocês lembram do pastor Gabriel falando? E os nossos jovens, eles ficam 4 horas, eles saem daqui tão cansados que chega a dar dó. Muito cansado, porque eles trabalham muito. Não é assim, gente. Por que é tão difícil, tão penoso estar aqui e servir de uma forma tão verdadeira?
que é receber os outros. Queria que vocês refletissem sobre isso, sabe? A gente teve aí um período de gincana, e não diferente da última, que muitos aqui não estavam na época. No dia que a gente lança a tarefa de a equipe que levar mais convidados ganhar mais pontos, eu fiquei tão feliz que a igreja estava lotada. Mas, sinceramente, o coração apertou, sabe? Logo que passasse a gincana, a igreja voltaria a ficar vazia. Porque nem uma equipe completa a gente tem aqui hoje. Vocês entendem? Que até para convidar alguém para vir no culto, a motivação foi: eu preciso ganhar ponto para a gincana. Nossa liderança fala, a gente usa isso como estratégia e a gente fala, pelo menos a pessoa vai sair daqui e vai ouvir a palavra de Deus. Mas e aí? Eu vou ter que oferecer o que para essa igreja estar cheia? É que dói. Porque o que tinha se oferecido já foi pago. Antes de vocês nascerem, antes de eu nascer. A palavra fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então a dívida já foi paga. E aí a gente espera uma condição. Na semana passada, o pastor pregou sobre unidade. E essa mensagem é a continuação. Não é um complemento que a mensagem dele foi completa. Mas foi só para acrescentar que, além da unidade, a gente precisa agregar mais pessoas. A gente precisa ficar atento quando 2 cultos diretos uma pessoa não vai algum motivo dela. Se ela está cansada, por que a gente não pode animá-la? Às vezes a pessoa vai para casa, fica em casa fazendo nada, porque espiritualmente ela está cansada e nós não somos sensíveis o suficiente para ligar para essa pessoa e falar, vem, ou falar assim, eu vou passar aí na sua casa para te buscar. Isso faz tanta diferença. Então, eu queria ser breve, realmente eu não quero demorar, para que a gente tenha um tempo de reflexão mesmo, sabe? Você sair daqui reflexivo, pensando em que você pode melhorar. Não como estranho, que a gente tem que começar arrumando a casa. Então a gente precisa arrumar aqui dentro. Cadê os nossos times? Daqui 15 dias tem culto. Semana que vem a gente não tem culto. Mas na outra a gente tem. E aí, cada um de nós vai se comprometer a trazer um time. E a Maria não conta. Nem o Pedro. Já vem. Então vocês vão agora para esse trabalho. Já tem o meu, né? Não sei. Cada um de nós. A Lara mora longe. A Lara ama vir no culto. Eu não tenho carro. Mas e se a gente falasse assim, vamos dividir um Uber e vamos buscar a Lara? Ela não pode vir sozinha de Uber, mas a gente pode buscar. Então a gente tem uma menina em casa que queria estar aqui e não pode. Será que algum de nós vai parar para pensar assim, poxa, a Lara queria vir? E a gente podia buscar. Facilitar a vida dos pais, sabe? Aí a gente tem os gêmeos, Samuel e Isaac, que a avó deles mora pertinho. Eles estão logo ali. Já estão com quase 17 anos, Bruno. Eles já estão com 17 anos, né? 16? Eles são jovens. A gente tem um outro menino que não quer vir para os jovens, ele
quer continuar, ele já fez 18 anos. O que tem de errado com a gente? Isso é grave? Ou vocês acham que eu estou falando bobagem? Você tem um jovem que já fez 18 anos e não quer vir para os jovens, era para eles estarem ansiando para participar dos jovens. Mas eles não querem. Porque encontrar com o pastor Gabriel está mais legal. E eu sei que é legal. Até eu queria que o pastor Gabriel estivesse aqui no meu lugar. E eu sentada ouvindo ele. Mas será que deu tão ruim na mocidade assim? Não deu. Sabe por quê? Porque os nossos acampamentos são um sucesso. E sabe qual é o maior número de pessoas que tem lá? São os tios. São os tios que lotam o acampamento. Eles amam o acampamento, eles são ilustrados, eles têm que ter disciplina, então não é ordem, não é ser bravo, porque lá a gente é bravo com eles, e eles amam o acampamento. Mas é o dia a dia, sabe? É um domingo que eles vêm e a gente muitas vezes nem olha para eles. Eles sabem que a gente tem encontros e muitas vezes eles não são convidados. Somos nós que temos que cuidar dos mais novos. É nossa responsabilidade. Nós é que temos que pastorear. Nós é que temos que ser a referência deles. Somos nós. Um dia tem que olhar para eles e falar, eu quero ser polícia igual a eles. Tem que olhar para o Isaac na bateria e falar, vou colocar igual o Isaac. Tem que olhar para a Laisla e falar, nossa, eu quero fazer vídeo igual a Laisla. Olhar para a Maria e falar, Maria, tira foto. Quero um dia tirar foto também. A Maria canta. Depois você estava com o macacão dos kids, estava correndo. E talvez uma kid olha para você e quer crescer e cuidar dos kids. Porque você acaba sendo referência. Vocês entendem? Que os kids veem os adolescentes como um lugar que eles querem chegar. E os adolescentes veem a gente. Mas o que nós estamos fazendo que era para eles estarem aqui? De uma mãe parar a gente e falar, eu não estou dando conta dessa menina que ela está aí no saco à noite. Mas você para perguntar, não. Se torna. E é responsabilidade nossa. Que a gente possa mudar o nosso comportamento. Que a gente possa girar uma chave e entender que nós somos os discipuladores dos times e dos kids. Que esses jovens, essas crianças, elas precisam de nós para permanecer. Porque senão, quando eles fizerem 18 anos, ao invés de procurar outra igreja, eles vão para o mundo. E é o que a gente não quer. Então, que nós possamos refletir nessa mensagem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos alertado. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão, Deus, por ignorar muitas vezes os nossos adolescentes, nossas crianças. Perdão, Pai, por nos acharmos maduros demais para conversar com eles, para ouvi-los. Perdão, Senhor, por sermos tão egoístas, preocupados só com as nossas coisas. Perdão, Senhor, por nos perdermos nos nossos sonhos e propósitos e projetos e não olhar para o reino do Senhor. Senhor, nos perdoe. Senhor, meu coração, Pai, ele está arrependido de não cuidar melhor dos nossos tios, das nossas crianças. Pai, de ignorar quanto nós devemos olhar para eles. Quanto nós devemos, ó Pai, ser exemplo para eles. Quanto nós devemos abraçá-los. Que essa palavra, Pai, ela vai no coração de cada jovem que está aqui. E
Senhor, que seja algo que vá mudar o comportamento, mudar o pensamento, e que o Senhor possa dar direção a cada um que está aqui hoje. Pai, que o Senhor desperte no coração dele o desejo de conversar com um jovem, de ouvir um adolescente, de abraçar esse adolescente, de trazer para perto esse adolescente, Senhor. Pai, que na oração que ele for fazer ao Senhor, ó Pai, esse jovem aqui vai fazer ao Senhor, que o Senhor mostre quem ele vai abraçar, quem ele vai, Senhor Deus, acolher. Pai, que nenhum jovem, nenhum adolescente que vier aqui se sinta rejeitado. Que aqueles jovens, ó Pai, que hoje não estiveram aqui, seja por motivo de não se sentir, ó Pai, em casa, que o Senhor possa nos mostrar e nos dar, ó Pai, um novo comportamento, para que eles se sintam acolhidos, ó Deus. Pai, essa casa não nos pertence, pertence ao Senhor. E tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, que cada coração aqui seja arrependido por não olhar com atenção pelos nossos times e que haja uma mudança em nós. Senhor, que essa mensagem ela possa não apenas ficar em nós, mas que ela possa ser compartilhada com aqueles outros jovens que não estão aqui esta noite, mas que sirva de exemplo para eles. Que um de nós aqui possa chamar alguém que não esteve aqui para essa tarefa juntos, acolhermos os times. Que o nosso acampamento seja um divisor de águas, que o nosso acampamento seja algo sobrenatural e que não seja mais departamento de times e de jovens, mas que seja juventude Logos em unidade para alcançar, Pai, os perdidos desse bairro, para alcançar, Pai, os perdidos de Venda Nova, mas que a gente seja, Pai, uma juventude unida, sem divisão, Pai. Senhor Deus, que possamos crescer juntos para a glória do Teu nome e a expansão do Teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Érica. Deus continue te abençoando, te dando graça. Obrigado pela palavra, obrigado pelo aprendizado. Acolhimento. Acolhimento é algo muito importante. Acolher é salvar uma vida, né? Eu tenho como testemunho o acolhimento dessa igreja na minha vida, né? Na minha família, na minha casa. Essa igreja me acolheu, os jovens, a nossa cidade, os times, principalmente, me acolheram muito bem. Que a gente possa pensar sobre isso nessa noite. Quando a gente sai desse culto, eu desafio vocês, proponho, né? Desafio, estou aqui para desafiar ninguém, né? Proponho vocês a mandar uma mensagem, não para seus amigos, e às vezes eu sei que alguns que não estão aqui já mandaram mensagem, alguns já falaram que não viria, então eu sei onde eles estão, mas aquela pessoa que Deus tocar no seu coração, que não está aqui, poderia estar aqui, e às vezes você nem sabe o porquê que ela não está aqui. Os nossos eventos são uma grande oportunidade. Nosso acampamento, nosso piquenique, café da manhã que a gente marcar, nosso acampamento, mocidade, nosso acampamento, aproveite, fique mais próximo dos times, eles precisam de atenção. E sinceramente, mocidade, vocês precisam da atenção dos times. Quando vocês descobrirem que tipo de atenção o time pode te dar, vocês vão entender o que eu estou falando. A atenção deles é diferente. Não que a nossa atenção não seja boa, mas a atenção dos times são diferentes. Né? E que o Senhor nos use na vida deles, que a gente realmente seja espelhos, porque nas redes sociais está cheio de times aí, sendo espelhos malignos, está cheio de mocidade, sendo espelhos malignos, e eles crescem a cada dia. E Deus nos chamou para ser fortes e corajosos, né? Então vamos ser fortes e corajosos na vida dos times, na vida da igreja, porque a mocidade também precisa ser acolhida.
E eu tenho aqui como referência o Juninho, Negão, Simone e Érica, que me acolheram muito bem nessa igreja. Viu que a mocidade também precisa ser acolhida e a gente precisa acolher, amém? Avisos rapidamente, amanhã a escola bíblica às 8h30. Só dois, glória a Deus. Quem vai vir? Quem se compromete a vir? Né? Escola bíblica às 8h30 da manhã. Não deixe de vir. Nosso culto às 18 horas. Já foi informado que semana que vem não tem mocidade, né? Quarta-feira tem culto às 20 horas. Tá? Não fique em casa de bobeira. Quem estuda, vai para a escola mesmo, não pode ter aula. Se eu ver ninguém falta de aula para vir no culto aqui, vocês estão pecando. Isso é fácil, desobediência. Tá? Venha no culto de quarta-feira, traga alguém. Final de semana não tem nada. Tá de pé. O negócio de mandei, dia 28. É dia 28. Nós vamos. Essa semana nós vamos trazer um comunicado na mocidade que, não sei se vocês viram aí, a partir do dia 28 o ingresso do cinema está R$10, né? Quem dos teens foram no cinema? Quem foi dos teens que foi aqui no cinema? Maria, Pedro, foi bom, foi? O filme foi uma porcaria, né? Mas a companhia foi legal. Nós escolhemos um filme muito legal, nós somos Pixels, né? Foi Minecraft, né? Minecraft, Pixels. Se fosse Pixels era ótimo. Não, eles fizeram. Meu pai, gente. Mas a zoeira foi muito bom. Então, a gente vai soltar o comunicado, vamos fazer a lista para ver quem quer ir, tá? Como que vai funcionar a ida? Nós vamos dividir o Uber. Há 4 pessoas dentro do Uber.